que vai ser um tempo onde Deus irá falar conosco de forma poderosa. Vocês viram aqui, né, no rodapé, tem uma galera top aqui no rodapé, olha só, TikTok, como é que é? Instagram, Netflix, tem o presidente aqui, o outro que só Jesus, a missionária Anitta, o profeta Neymar ali também, só gente top. Meus amigos, fábrica de ídolos, vamos lá. Bom, antes de mais nada, nós precisamos lançar alguns fundamentos para a nossa temática, para aquilo que a gente vai tratar daqui para frente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ídolo e o que é idolatria. São coisas que a gente precisa ter consciência antes de nós tratarmos desse assunto, porque afinal de contas, o nosso tema é o quê? É fábrica de ídolos. Então, obviamente, a gente vai falar sobre ídolos e também sobre a idolatria. Então, antes de mais nada, nós vamos soltar alguns fundamentos a respeito desse tema, a respeito dessa construção aqui. E toda a celebração vai ser nessa mesma pegada. Primeiro a gente solta os fundamentos e depois a gente vai direcionar diante daquilo que o Espírito Santo vai tocando nos nossos corações. Bom, se você está com a sua Bíblia aí, deixa ela já preparada. Se você tem bloco de notas no seu telefone, deixa ele aberto. Se você não trouxe um caderninho nem nada disso, deixa o seu bloco de notas aberto, porque a gente vai usar bastante nessa celebração, bastante nessa noite. Como é a primeira, então a gente precisa de muito fundamento, né? Para que a gente chegue num lugar comum. Muito bem. Primeira coisa, pode deixar aberta aí a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, versículo 12. Deuteronômio capítulo 4, verso 12, nós vamos ler daqui a pouco. Deuteronômio 4, 12. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga eu também. Aleluia. Então vamos lá, meus amigos. O que é idolatria? Antes de nós lermos o texto, vamos entender o que é idolatria. Segundo o missionário Aurélio, né, idolatria é o seguinte: é a pessoa que se atribui qualidades divinas ou representações de um ser fantástico, com atributos divinos, pessoa a qual se prodigam louvores excessivos, a imagem que representa uma divindade e que se adora como a própria divindade, pessoa ou coisa intensamente admirada e que é objeto de veneração. Então, o nosso dicionário vai tratar a idolatria como isso, como pessoa ou coisa intensamente admirada e que é também objeto de veneração. É uma imagem que é feita e adorada como se fosse de fato divina. Segundo o nosso dicionário, isso é idolatria. À luz da palavra de Deus, segundo a Bíblia, idolatria ela tem o surgimento, a origem do grego. Quando nós lemos no Novo Testamento, a palavra idolatria, ela tem uma origem na linguagem grega, e essa expressão idolatria, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é eidolon, que significa ídolo. Repita comigo, ídolo. E a segunda parte da palavra idolatria se chama latrel, que significa adoração. Repita comigo, adoração. Ou seja, nada mais, nada menos é do que adoração a ídolo. Então, a idolatria, ela é o culto, a veneração a qualquer imagem e também a tentativa de tornar Deus em uma representação de imagem, de escultura. Isso também é idolatria. Biblicamente, nós vemos que a idolatria, ela se associa com o pecado da prostituição. Olha que interessante isso. A idolatria, John, ela se assemelha ao pecado da prostituição. Por quê? No Antigo Testamento, nós percebemos que Deus, ele trata a igreja como noiva. Ele trata a Israel como a menina dos olhos de Deus, né? A palavra de Deus trata Israel como uma noiva. Então, nós percebemos que todas as vezes que Israel, minha irmã, ela se curvava diante de outros deuses e levantava adoração a outros deuses, a palavra diz que Israel se prostituiu. Ou seja, ao invés dessa nação render glória a Deus, adoração a Deus, ela começou a levantar adoração a outros deuses, a outros ídolos. No Novo Testamento,
nós também temos alguns exemplos sobre isso, que é a questão da passagem onde Jesus cita as 10 virgens. Quem lembra dessa passagem? As 10 virgens, elas estão esperando o noivo chegar, e a gente até canta aqui na Wave, né? O meu noivo esperado, eu abro. O que? Pode morar. Então a gente canta isso aqui na Wave. Nós entendemos que nós somos noiva do Senhor e que Ele é o nosso esposo, Ele é o nosso amado, o nosso noivo prometido. Então, na passagem, Jesus, ele cita esse exemplo, essa parábola das virgens, que fala a respeito justamente dessa questão da igreja ser a noiva e de Cristo ser o noivo. Então, todas as vezes que você levanta um altar de adoração a outra pessoa que não é a Deus, você está cometendo o pecado de idolatria e também o pecado da prostituição. Faz sentido isso? Glória a Deus, vocês estão comigo? Aleluia. Esse culto aqui eu quero ver muito glória a Deus, muito aleluia, hein? Vamos lá. Eu separei algumas citações aqui pra gente, e a primeira citação é a que deu, digamos, origem a essa série Fábrica de Ídolos, que é uma citação de um cara chamado João Calvino. Eu não sou muito simpatizante com esse cara não, né? Mais ou menos, né, João? Não sou muito da vibe do Calvino não, mas ele fala algumas coisas interessantes, ele diz algumas coisas interessantes que eu concordo, mas outras só Jesus, meu Deus do céu. Então o Calvino, gente, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Nós temos essa tendência em criar ídolos de uma facilidade absurda. Uma outra frase que eu separei para a gente é de um camarada chamado Timothy Keller, e ele vai dizer o seguinte: idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para a esperança, a felicidade, a relevância e a segurança. Se o teu bloco de notas está aberto, eu quero que você anote essa frase e grife essas últimas palavras, essas últimas 4 palavras em nome de Jesus. Olha o que o Tim Keller vai dizer. Vou repetir pausadamente. Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. Essa é a primeira parte, anota aí. Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. Vírgula. Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. Agora, a segunda parte. Para a nossa esperança, felicidade, relevância e segurança. Se você está anotando, anota aí em nome de Jesus, que isso a gente vai voltar muitas vezes no decorrer dessa temporada. Para a nossa esperança, felicidade, relevância e segurança. Quem escreveu isso foi o Tim Keller. Então olha que poderoso o que esse cara disse. Ele diz que a idolatria é você confiar naquilo que é criado e não no Deus criador de todas as coisas, e que acima de tudo é você depositar nessas coisas o quê? 4 pontos: a esperança, a felicidade, a relevância e a segurança. Então tudo aquilo que você tem, onde você deposita a tua confiança, a tua felicidade, a tua relevância e a tua esperança, pode ter certeza que isso tende a se tornar um ídolo na sua vida. Isso corre o risco de ser um ídolo na sua vida. Se a tua felicidade está mais nas coisas do que na presença de Deus, toma cuidado. Se a tua esperança está mais na tua capacidade humana do que na capacidade de Deus, toma cuidado. Então, vamos ver lá o que está em Deuteronômio capítulo 4, o versículo de número 12. Nós já abrimos a Bíblia, então não vou dar nem tempo para vocês abrirem de novo. Eu sei que está aberto aí. Deuteronômio capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: e o Senhor vos falou em meio ao fogo, ouvistes das palavras, mas não vistes semelhança, somente ouvistes uma voz. Vamos entender esse contexto aí, o que está acontecendo aí. Deus, ele falou com o povo dele, com a nação de Israel. Moisés estava lá no meio da galera, e Deus, ele falou no meio de um fogo, e isso tem um motivo, tem um porquê de Deus ter falado no meio do fogo. Não houve uma aparição, houve apenas uma voz audível a todo mundo, e isso tem uma explicação. Nós podemos perceber, se você puder na sua casa, continue lendo esse texto, que isso só acontece para que as pessoas, para que os humanos, a nação de Israel não criasse, John,
imagens de Deus. Então, por isso que não tem a aparição de Deus ali, né, naquele ambiente. Apenas se ouve uma voz, porque nós sabemos muito bem, nos 10 mandamentos, que nós não podemos criar imagens de escultura e tampouco venerá-las, tampouco prestar culto a elas. Então, por isso que Deus não aparece, apenas uma voz se torna audível para as pessoas que estão naquele lugar. Gente, quando nós falamos a respeito da idolatria, automaticamente nós associamos isso a imagens. Sim ou não? Sim ou não? Automaticamente a gente associa idolatria à imagem, à adoração de santos, a Maria, a José, a Antônio, a não sei quem. A gente associa isso. E isso, de certa forma, está certo. Isso se torna sim uma idolatria, isso é idolatria, e a palavra de Deus reprova isso. Está tanto na Bíblia dos crentes quanto na Bíblia dos católicos. Então, a gente está pegando no pé de ninguém, não. Então, a palavra de Deus, ela reprova isso, esse tipo de comportamento. Nós devemos prestar culto unicamente e exclusivamente para Deus, para Jesus. Somente Jesus quem morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho. Não existe um outro caminho. Pedro não é o caminho, Antônio não é o caminho, Maria não é o caminho, ninguém é o caminho. Cristo é o caminho, amém? Então, quando nós pensamos em idolatria, logo nós pensamos em imagens, mas só que não é só isso. A idolatria não tem a ver apenas com imagens, ela vai muito além disso, ela vai muito além do que simplesmente imagens de escultura. Como nós lemos acima, a idolatria, ela é tudo aquilo que nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa expectativa, a nossa segurança, tudo isso que nós colocamos em coisas, pessoas, pode se tornar uma idolatria em nossas vidas. Então vamos ver, Romanos capítulo 1, o versículo 23 e o versículo 22, o versículo 22 e o versículo 23 do capítulo 1 de Romanos. Nós vamos abrir a Bíblia diversas vezes essa noite, então já fica ligado aí em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, o verso 22 e o verso 23. Vai dizer o seguinte, olha, se você não achou, é só anotar e depois você lê. Romanos capítulo 1, 22 e 23 diz o seguinte: professando-se sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e das aves, e dos quadrúpedes, e dos répteis. Então olha o que o Paulo está dizendo. O Paulo está dizendo que as pessoas, elas pegaram a imagem do Deus incorruptível e mudaram essa imagem do Deus incorruptível para uma imagem de um animal, de aves, e começaram a adorar isso como se fosse o próprio Deus, sendo que isso não é Deus. A própria palavra diz que o nosso Deus, ele é o Deus invisível. Lá em Atos, quando nós lemos aquela passagem que fala a respeito dos altares, né? Haviam ali em Atenas diversos altares a diversos ídolos, a diversos deuses, mas havia uma inscrição lá dizendo o seguinte: ao Deus desconhecido, e logo acima não havia imagem nenhuma, não havia escultura alguma, porque o nosso Deus, ele não aceita veneração por imagem, ele não aceita esse tipo de comportamento. Então, o que o Paulo está dizendo aqui em Romanos? As pessoas que se acham sábias, que se acham inteligentes, que se professam sábios, na verdade eles se tornam loucos quando eles se curvam diante de uma imagem de escultura, quando eles se curvam diante de um ídolo. Então, aqueles que se acham inteligentes demais, eles são comparados a loucos por se dobrarem a ídolos, por se dobrarem a imagens. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível para uma imagem de semelhança humana, corruptível, de aves, de quadrúpedes e o que for. Então vamos lá. Nós sabemos muito bem, a partir dos mandamentos, que nós não devemos criar nenhum tipo de imagem e nem prestar culto a elas. Mas, como eu disse, a idolatria, ela não é apenas a imagens, a esses ídolos existentes. Eles não são os únicos que podem se tornar, na verdade, as imagens não são as únicas coisas que podem se tornar ídolos na nossa vida. Então, tudo aquilo que nós depositamos confiança, felicidade, relevância e segurança, tem o risco de se tornar um ídolo na nossa vida. Desde um objeto, uma pessoa, um cargo público, um ministério, artistas, times de futebol, etc. O que você imaginar
pode se tornar um ídolo na sua vida. Então a gente precisa tomar cuidado e saber aonde nós estamos depositando esses 4 pontos que eu falei para vocês grifarem em nome de Jesus. Vamos seguir. Entendendo o que é idolatria, vamos entender o que são os ídolos. Amém? Todo mundo entendeu o que é idolatria? Glória a Deus? Amém. Então tá, se estiver muito difícil eu vou pausando, tá, gente? Geralmente eu prego 3 pontinhos e chaba no final, então hoje está sendo diferente. Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 8, 4 e 7. Ou apenas anote aí, né? 1 Coríntios 8, 4 e 7. 1 Coríntios 8, 4 e 7. Vamos entender o que são os ídolos, o que é ídolo. Olha o que o Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 4 até o verso 7, vai dizer o seguinte, gente: no que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifícios aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro como Deus, somente um, porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e nós nele, e um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e é Ele por nós. Amém? Então olha o que o Paulo está dizendo. Os ídolos, eles não são absolutamente nada. Os ídolos, Arthur, não são absolutamente nada. Tem muita gente que confunde ídolo com demônio, acha que ídolo é demônio, acha que ídolo é espírito, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, Fernanda, é que os ídolos, eles não são absolutamente nada, não são nada. Então, a gente precisa ter essa consciência. Vamos ver agora lá em Coríntios 10, só andar um pouquinho para frente, o 14, depois o 19 a 22. Diz o seguinte, 10, primeiro 14, depois o 19 e o 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo declara isso no versículo 14 do capítulo 10, agora do verso 19 até o verso 22. O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais amizade com demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Somente até aqui. Então veja que interessante, gente. Não se pode tomar do cálice dos demônios e tomar do cálice de Deus. Não tem sentido. Não pode isso. Então, gente, nós já sabemos que o ídolo, ele não é nada, mas o ato de você se curvar diante dele, que está o X da questão. Então, a imagem da Maria, a imagem do José, o artista da televisão, o político, sei lá o que você quiser imaginar aí de ídolo, eles não significam nada, mas o fato de você prestar culto a ele, veneração a ele, o fato de você se prostrar, o fato de você depositar a tua alegria, a tua esperança, a tua confiança, de você fazer isso, aí sim, é aí que mora o erro, porque você não estará fazendo para o ídolo, porque ele não é nada, mas você estará fazendo para quem? Para os demônios. Olha que poderoso isso. Por mais inocente que seja o teu coração, mas pastor, eu estou acendendo uma vela aqui pro Tomás, pro Joaquim, não sei os nomes, nunca fui católico, então não conheço muito, vou chutando aqui. Eu vou acender uma vela pro fulano, pro ciclano, pro padre Alfeu. Entende? Por mais que o coração da pessoa seja inocente naquela questão ali, não muda o fato de que ela se prostrar diante daquilo e acender uma vela, prestar um culto, fazer qualquer coisa, ela está fazendo aos demônios, não para aquela imagem, porque aquela imagem nada mais é do que uma imagem. Amém, gente? Não tem boca, não fala, tem olho, não vê, tem ouvido, não escuta, é só uma imagem. Então, o perigo está não no ídolo em si, mas no teu comportamento diante dele. Toda vez que você se prostra diante desse ídolo, aí você comete esse pecado
que nós chamamos de idolatria, e automaticamente o que você está prestando como culto, como serviço, tudo é para os demônios. Amém? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Ok. Vocês estão com o olhinho tudo assim, né? Tipo, meu Deus, o que o pastor está falando? Mas amém, é isso aí, gente. Muito bem, meus amigos, agora que nós entendemos o que é idolatria e o que são ídolos, nós vamos começar a identificar. Obrigado, Renatinha, Deus abençoe a sua vida, hein? Glória a Deus, uma salva de palmas para a Renatinha. Glória a Deus. Agora o Espírito Santo vai ter... Ai. Xarabababá. Vamos lá, meus amigos. Agora que nós sabemos o que é idolatria, o que são os ídolos, nós vamos começar a identificar em nossa vida aquilo que pode ser um alvo da idolatria e aquilo que pode se tornar um ídolo no nosso coração. Em todos os episódios dessa série, nós vamos lançar primeiro os fundamentos, como eu disse, muita passagem bíblica, para que a gente consiga construir um lugar comum de diálogo e de entendimento. Nessa noite, nós vamos ser um pouco específicos, nós vamos falar a respeito de objetos que acabam se tornando alvos da nossa adoração. Então, durante o decorrer da nossa série, nós vamos tocar em diversos pontos, mas hoje, exclusivamente, nós vamos falar a respeito disso, de objetos, de coisas que podem se tornar um ídolo na nossa vida. Então, a gente precisa chegar num lugar comum de entendimento, por isso nós lançamos os fundamentos bíblicos e tudo mais. Então, antes da gente falar sobre os objetos, eu quero tratar sobre um outro tema, que é o que nós chamamos na sociologia de coisificação. Quem já ouviu essa palavra? Coisificação. Levanta a mão aí para mim. Rapaz, só poucos ali, né? Coisificação, ninguém ouviu isso? Ah, você também ouviu. Então, o que é a coisificação? Na sociologia, eles usam esse termo para poder identificar o seguinte, meus amigos: todas as vezes que você trata alguém, um ser humano, de forma que faça com que essa pessoa perca o seu valor, você está coisificando essa pessoa. Você está tirando um valor humano da pessoa e está colocando um valor de qualquer coisa. Entende? Então, vamos supor, quando você passa por alguém na rua e não cumprimenta, ou então você trata um morador de rua de qualquer jeito, quando você tem um comportamento excludente com alguém de alguma forma, você está tratando ela como um objeto e nada mais do que isso. Então, na sociologia, nós chamamos esse fenômeno de coisificação das coisas, coisificação das pessoas. E isso é extremamente perigoso e também horrível de se pensar. Você tratar alguém não como um ser humano, mas como uma coisa, como um objeto descartável, que você não tem valor, você usa e larga, você usa e abandona, você, entende? Se aproxima por um interesse, talvez. Então, isso é muito sério, mas infelizmente é uma realidade. Quantas vezes, a gente não tem testemunhos tristes de pessoas que são tratadas como nada, são tratadas menos do que um copo descartável. Então, isso realmente é algo que queima e constrange o nosso coração de uma forma muito, muito poderosa. Então, entendendo a respeito desse termo, coisificação, eu quero falar sobre uma outra coisa que também acontece, que é o inverso disso. Assim como nós tratamos o ser humano como coisas, nós tratamos as coisas com o mesmo valor do ser humano. E isso também é errado. Muitas vezes nós damos mais valor para os objetos, para aquilo que nós possuímos, para os nossos bens, do que para as pessoas, do que para os nossos relacionamentos. Amém? Olhem para mim aqui em nome de Jesus. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes, lá na tua casa, você valoriza mais o tempo que você tem no computador do que o tempo que você tem na sua mesa, na mesa com a sua família. Sabe? Você almoça no teu quarto. Quantas vezes eu já não escutei mães e pais falando assim: olha, meu filho, nem para almoçar ele senta com a gente, nem para jantar ele senta com a gente, ele pega o prato e vai para o quarto, ele pega o quarto, fecha o prato de comida, fecha a porta e não quer conversar, sabe? Põe mais valor em coisas do que em relacionamentos, do que em pessoas, gasta mais tempo em coisas do que com pessoas. Tem muito filho aí que tem o desejo de se tornar carro. Olha aí para mim, gente, em nome de Jesus, todo mundo. Tem muita gente que tem o desejo de ser carro, Renatinho. Por quê? Porque o pai passa mais tempo alisando o carro do que conversando com o filho, do que dando atenção para o filho. Tem muita namorada, muito marido, muita esposa que tem o desejo de se tornar um telefone. Por quê? Porque o companheiro, o parceiro, gasta mais tempo
num telefone do que de fato com a pessoa. Vamos sair para jantar? Vamos sair para jantar. Aí chega, senta lá no restaurante, um de frente para o outro, e fica conversando. E aí? Não, pois é, pois é, verdade. Alisa mais o telefone do que qualquer coisa. Falta lamber a tela do celular. Entende? Então a gente coloca um valor para as coisas muito superior, às vezes, ao valor que nós deveríamos colocar uns para com os outros. E isso é um perigo. Muitas vezes nós colocamos um valor descomunalmente para uma bateria do que para qualquer outra coisa. E isso está errado. Eu vou citar um exemplo aqui, sem nomes, porque a gente vai postar essa pregação lá na internet, mas eu conheci um cara que ele amava muito, ele era casado, ele amava mais a bateria do que a família dele, cara. Você acredita? Ele, tipo assim, família humilde, entendeu? Tipo, classe média, como diz a Maísa, né? Classe média. Então, o cara ali, família classe média e tal, mas no Brasil, significa pobre do mesmo jeito, tem jeito. Então, o que acontece? O cara, gente, ele gastava, tipo assim, uma fortuna com bateria. E bateria é caro, não é não, Emanuel? O cara tinha uma Gretchen Cadillac, já ouviu falar disso? Top, cara. Tipo assim, a bateria, eu não vou nem chutar o valor porque eu não sei quanto que é, mas é muito cara. Os pratos do cara, cada prato, tipo assim, 5 mil reais, um prato, cara, um prato de bateria, 5 mil reais, entendeu? Então, tipo assim, o cara, ele investia todo o tempo, toda a dedicação nele naquilo. Está errado fazer isso? Não está errado, tudo bem, mas dê atenção também às pessoas, dê atenção ao casamento. Fim da história, o cara se divorciou, a mulher não aguentou mais, ele se endividou tanto com bateria, mas ele esqueceu da casa dele, ele esqueceu do relacionamento dele, ele gastava uma fortuna, mas ele não reformava a casa, ele não fazia nada, e aí, fim da história, divorciou, saíram da igreja, e foi só Jesus na causa. Mas enfim, Deus vai abençoar em nome de Jesus, eu tenho fé nisso daí. Então, meus irmãos, isso é um perigo, nós colocarmos em coisas o valor que nós deveríamos colocar em pessoas. E acima de tudo, Lucão, colocarmos o valor das coisas acima do valor que nós deveríamos colocar em Deus. E aí que mora o grande perigo, você valorizar mais o que você tem do que a presença de Deus. Nossa, pastor, como assim? Não, Deus é o centro, Deus é tudo, Deus não sei o quê. Ok, se Deus é tudo na tua vida, será que o tempo que você gasta com Deus é proporcional ou maior ao tempo que você gasta numa rede social? No TikTok? Será que o tempo que você gasta lendo a Bíblia é maior ou igual ao tempo que você gasta vendo o feed do Instagram? Será que o tempo que você tem com Jesus é maior ou proporcional com o tempo que você fica sonhando com coisas supérfluas, alisando o carro? Sabe, gente, isso é um perigo, cara. Quando nós colocamos as coisas no lugar de Deus, nós estamos fazendo das coisas ídolos no nosso coração. Quando nós damos mais atenção a um telefone do que a presença de Deus, nós estamos dizendo: ei, não, quem é mais importante na minha vida não é Jesus, não, mais importante na minha vida é o meu celular, e aí vive e morre por isso daqui. Se você não tem o celular do ano, esquece. A minha alegria é ter o celular, a minha segurança é ter o meu celular, a minha expectativa de futuro é a partir disso daqui. Então isso é um erro e um lugar de muito perigo para as nossas vidas. Mateus 6, versículo 21, anota aí, vai dizer o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos de novo: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Aonde que está o teu coração, gente? Aonde que está o teu coração? Em Deus ou naquilo que Deus pode fazer? Isso é muito sério, cara. Muitas vezes a gente distorce algumas coisas, a gente acha que o nosso coração está em Deus, mas na verdade o nosso coração não está em Deus, o nosso coração está nas coisas que Deus pode fazer por nós. Eu amo a Deus, porque eu sei que Ele vai me dar isso, eu vou viajar de avião e não sei o que, né? Só Jesus. O coração está nas coisas e não está no Deus que pode fazer as coisas, sabe? E isso é um perigo, cara, isso é um problema para a gente tem que tomar atenção, porque senão isso se torna ídolo, se torna um objeto que vai roubar a nossa fé.
e vai fazer que nós cometamos esse pecado da idolatria e, acima de tudo, que nós cometamos o pecado da prostituição. Estamos substituindo Deus por coisa, Deus por aparelhos telefônicos, Deus por um tênis, Deus por uma roupa. Rapaz, tem uns tênis que eu olho e falo assim: nossa, esse tênis é top demais. Eu sei que eu falei pro Lucão, né? Mas o preço também é só Jesus. É seu irmão ali, Lucão? É, ele também é estilosão, né? Pô, padrão, pô, não tem jeito. Rapaz, como é que chama? Luan? Luan, se liga. Eu estava conversando com o Lucão um tempo atrás e eu falava sobre tênis, gente. Eu amo tênis. Gente, eu gosto demais. A Susan sabe. Se ela deixar, eu vou comprando até sem poder, só Jesus. Mas Deus tratou meu coração, aleluia. Falei com o Lucas sobre uns tênis aí, aqueles tênis da Balenciaga, da Gucci. Nossa, Deus do céu. Agora chuta o valor do tênis: 15 mil, 30 mil, um Palio, pô, um Celta. Não tem jeito, você está doido. Então, tipo assim, imagina se a minha alegria, a minha felicidade dependesse de um tênis. Imagina se o meu valor fosse por um tênis. Meu Deus do céu. Sabe, muitas vezes, Luan, a gente vai na igreja e a gente vai com o intuito de receber de Deus, receber algo de Deus. Deus, eu quero um carro. E aí vai na igreja só por causa do carro. E aí ora, faz jejum, faz não sei o quê. Isso acaba se tornando o quê? Um ídolo na vida. Gente, vamos seguir. Mateus capítulo 19, do verso 16 ao verso 30, vai falar sobre um personagem extremamente importante. Mateus 19, versículo 16 até o versículo 30, vai falar sobre o jovem rico. Eu vou ler para que a gente possa ganhar tempo em nome de Jesus. Diz o seguinte: eis que se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E aí ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não farás imagens de escultura, não darás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20, dali o jovem rico disse: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda fazer? 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha essa parte final que Jesus fala: é mais fácil que um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Cara, muito forte isso, né? Quando eu era criança, quando eu era mais novo, adolescente, na classe estrelinha de Jesus, eu achava que o camelo passar pela agulha era literal. Tipo assim, o camelo, é mais fácil o camelo gigante passar no buraquinho da agulha. Eu pensava desse jeito, assim, gente do céu, mas isso é difícil demais, é muito difícil, por isso que é mais fácil passar isso do que o rico entrar no céu. Mas eu achava que era isso, mas não é. Vou trazer uma reflexão para vocês bem clara sobre o significado desse texto. Quando você estuda a estrutura do tempo bíblico e você entende algumas expressões no Evangelho, você consegue perceber que, na verdade, aqui, o que Jesus está falando não é de uma agulha de costura, mas o que Jesus está falando é sobre a porta do templo, onde se cultuava a Deus. A porta do templo, ela tinha um formato de uma agulha, e na verdade eles chamavam ela de agulha. Era uma porta, como se fosse isso daqui, gente. Amém? Vocês estão vendo aí? Era exatamente esse formato. Então, o que Jesus está dizendo? É mais fácil um camelo entrar no templo e cultuar a Deus, passar por essa porta chamada agulha e cultuar ao Senhor e prestar serviços ao Senhor, do que um rico se convencer dos seus caminhos e se chegar até a presença de Deus.
É muito mais fácil você trazer um animal para dentro do templo do que você convencer um cara cheio de segurança, cheio de egocentrismo, cheio de tudo, a converter do seu mau caminho e se dobrar diante de Jesus. Olha que interessante, aquele jovem rico, ele tinha um ótimo comportamento, Júlia, um ótimo comportamento. Ele honrava pai, honrava mãe, ele respeitava todo mundo, ele cumpria os mandamentos, mas ele amava muito mais as coisas do que a Deus. E aquilo revelava onde estava o coração dele e o que era o tesouro dele, o que era de mais valioso na vida dele. Não era servir a Jesus, mas era ter coisas, ter objetos. Gente, não estou condenando você ter coisas, não estou falando isso, mas estou dizendo que isso não pode roubar o lugar de Deus no teu coração. Sabe, aquele jovem rico, Fran, meu Deus, Liz, pensei na Pan e falei, Fran, misericórdia. Liz, aquele jovem rico, ele tinha mais apego nos seus bens do que em Jesus. Ele não conseguiu se tornar um discípulo por conta do apego excessivo que ele tinha nos bens dele. E o convite que Jesus nos faz nessa noite é para nos tornarmos discípulos. E se a gente quer ser discípulo de Jesus, ele precisa estar no centro do nosso coração. Ele precisa ter um lugar de honra no nosso coração. Nós cantamos isso nessa noite. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e deixamos ela para você, consagramos ela para você. O lugar de honra é de Jesus. A primazia da nossa atenção, da nossa devoção, do nosso tempo é Jesus. Pode chamar o Daniel para cá também, para me ajudar. Então, gente, a nossa palavra nessa noite é a respeito disso. Nós precisamos entender que muito mais do que as coisas, nós precisamos ter o Deus que realiza todas as coisas. Muito mais do que ter objetos de bens e de posses, a gente tem que entender que Deus, que Cristo, é o nosso maior bem. Aquele jovem rico não conseguiu se desprender das coisas que ele tinha. Sabe o que isso revela para a gente? Que bom comportamento não leva ninguém para o céu. Já estou falando para vocês de uma vez. Meu irmão, se Jesus não estiver no centro do teu coração, não for o rei do teu coração, se você não confessar Jesus, o teu bom comportamento, você ser respeitoso, você não trair a sua esposa, você honrar o seu pai e a sua mãe, tudo isso daí não vai significar nada. Nada. Bom comportamento não salva ninguém. O que é desafiado nessa noite, Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo. Então a gente é desafiado nessa noite a colocar para Jesus um lugar de honra no nosso coração. Um último exemplo para a gente poder orar. Pedro, ele recebe o chamado de Deus, e quando ele recebe o chamado de Deus, gente, ele estava pescando. Então vamos imaginar essa cena. Pedro pescando, a palavra diz que ele passou a noite toda tentando pescar e não pescou nada. Um pescador extremamente bom, né, no que fazia. Só Jesus, cara muito bom. Então, o Pedro tentou pescar a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Daí chega Jesus e fala o seguinte para Pedro: Pedro, joga a tua rede do outro lado, joga a tua rede do lado oposto. E aí Pedro obedece à voz de Jesus, e quando ele recolhe os peixes, quando ele recolhe a rede, tinha tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco quase afundou, que as redes quase se rasgaram, de tanto peixe que tinha. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, não foi o fato de Jesus ter multiplicado aqueles peixes dentro da rede, ter dado uma ordem lá para os peixes pular dentro da rede, não foi isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção foi a disposição de Pedro em abandonar tudo e seguir Jesus. Já pensaram nisso? Pedro, ele podia ter pegado aquela quantidade de peixes e falado o seguinte: olha, eu vou vender isso daqui, eu vou abrir agora a minha frota de pescadores, os meus barcos, né, os meus próprios barcos de pesca, vou colocar pessoas, vou contratar pessoas para fazer esse serviço para mim. Eu vou edificar aqui a minha família, vou pagar as minhas contas. Seguir Jesus? Não, agora não, Jesus, agora que eu recebi esse tanto de peixe, agora que eu recebi essa bênção, eu vou ter que largar e te seguir. Mas Pedro não fez isso. Pedro entendia que mais do que a bênção que ele recebia, o Senhor da bênção era mais importante. Muito mais daquele tanto de peixe que ele pescou, Lucão. O Deus que fez aquilo acontecer era mais importante. Então ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente abriu mão daquilo ali e falou assim: Jesus, o meu coração sempre vai estar com o Senhor. Jesus, eu posso tropeçar, eu posso afundar, eu posso fazer um monte de coisa errada, mas, por favor, nunca se esqueça disso.
o meu coração vai estar sempre com o Senhor. Jesus, eu sei que às vezes eu gasto muito tempo no computador, muito tempo no celular, eu sei que às vezes o meu coração se inclina a tantas coisas, mas olha, pode me tirar tudo, Jesus, eu continuo te amando, eu vou continuar te amando. Você já parou para pensar nisso, gente? E se te tirassem tudo? E se te tirassem tudo? Seu celular, sua câmera, se tirasse tudo, você continuaria amando a Jesus? Você ainda teria a mesma intensidade em levantar sua mão e a servir a Deus, independente se tiver ou não tiver as coisas? Onde que está o teu coração? Nas mãos de Deus, naquilo que Ele faz, ou junto com o coração de Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um testemunho com vocês.